Querido Jesus, estamos agora aqui em nome da Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, o apóstolo Fernando e a bispa Simone Cordeiro de Farias, trabalhando em prol da libertação do povo, pregando o Evangelho de Cristo. Quantos pastores e padres não estão fazendo? Estão louvando, parece que eles têm preguiça de ir para frente e pregar o Evangelho. Ele manda o povo cantar e pinotar. Está errado. Foi o que Jesus disse: ir e pregar o meu Evangelho. Só essa Bíblia mesmo aqui eu já li mais de 3 vezes. Só essa. E esse ano eu vou sortear ela, vou comprar uma nova. Para mim, que ela já está machucadinha, já está muito riscada, que eu risco toda ela. Eu marco. E Deus está nos abençoando. Vocês se lembram quando eu falei que ia haver terremoto aqui nessa região? Está lembrado, Morena? Estou. Está lembrado, tá? Que se preparasse, que vinha terremoto grande. Sabe o que aconteceu hoje? Terremoto em Petrolina. Balançou novamente. Mais outra vez. E o terremoto meio grande aqui é perigoso, por causa da barragem de Sobradinho. Ela não tem estrutura para terremoto. Ela não está preparada para terremoto. Então, nós temos que orar a Deus e pedir. Olha aí, a Terceira Guerra Mundial está se aprontando. Pode ser caso de hora. O doido lá está querendo jogar bomba atômica. Perdeu a guerra, porque ele já perdeu a guerra. Ele agora quer ganhar a guerra na base da bomba atômica, da energia nuclear. Vamos parar e vamos pedir a Deus que nada disso aconteça. Mas está acontecendo Apocalipse, e só está faltando 2 folhas, 3 folhas, para mim ir para Apocalipse. E vou pregar Apocalipse para vocês ouvirem. Eu prometi a vocês hoje aqui uma passagem na Bíblia, que é bom que tem até um irmão aqui, e ele vai ouvir uma coisa que ele não vai cair da cadeira porque ele está sentado aí. É Bíblia. E eu prometi a vocês que vou dizer, eu não quero dizer assim, na minha vontade na língua é dizer logo, mas não vou dizer não, vou pregar. Deus é o quê? É amor. Amados irmãos, uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama conhece a Deus, pois Deus é o quê? É amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vir vermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, em que ele nos amou, enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer, Jesus não veio para salvar ninguém. Jesus veio para tirar os nossos pecados. Se você servir a Jesus, você for obediente a Ele, olha, presta atenção. A Bíblia fala assim: em espírito e em verdade. Jesus é o quê? Espírito. Amado, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Olha aqui, essa história está errada. É isso que eu combato dentro da Bíblia. Viu sim. Viu sim. A Bíblia relata, viu Deus. Eu vou pregar para vocês e vou provar que Jesus, que viram Deus. Estou terminando essa semana, a outra, mais ou menos um mês, estou terminando a Bíblia, esse Novo Testamento. Vou pregar o livro de Gênesis
e vou mostrar a vocês que é mentira isso aqui. E eu sou de falar a verdade dentro da Bíblia, porque eu conheço a Bíblia. Diz que quando Deus veio trazer a bênção a Abraão com 100 anos e Sara com 90, Deus desceu para Abraão, 2 anjos. E Deus comeu pão ázimo, pão sem fermento. Abraão mandou matar um boi, um cutelo, que o nome não é boi, é cutelo. E Deus comeu pão ázimo, pão sem fermento. Está na Bíblia, se for mentira é da Bíblia. Se ele diz aqui, pode ser também que ele está dizendo aqui no Novo Testamento. Mas no Novo Testamento existe. Estevão viu Deus. Quando pedrejaram Estevão, o profeta Estevão, ele viu Deus. Deus e Jesus. E se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nós deu do seu Espírito. Aqui está falando, doutor, aqui eu estou recebendo um amigo meu, 2 amigos, uma pessoa que eu conheci hoje, filho de um amigo meu, então o filho dele é meu amigo, eu considero assim, um agrônomo, e o pai dele está com o nome do senhor, doutor? É o Wilson também. O Wilson velho e o Wilson novo. Mas os dois. Wilson pai. Wilson pai e Wilson filho. Vieram visitar. Aqueles banhinhos que eu falei para vocês, que ficou gente me criticando aí. Quem está perdendo é vocês. Eu estou novo sem tomar um tico de remédio. Quando ele disse, e nós temos visto testemunhos que o Pai enviou o seu Filho, Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Olha, meus irmãos, outra coisa aqui, que a Bíblia tem que ser muito estudada. Jesus não veio para a gente, não. Jesus veio para os judeus. Mas os judeus não aceitaram. Jesus não veio para a gente. Quando ele disse, sou rei de quem? Dos judeus. Ele disse, eu sou rei dos judeus. Nós somos gentis. Nós não somos judeus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto, em nós, aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois se guarda ele e também nós temos um. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Quem é que está nesse quarto aqui? O amor produz o quê? O medo produz o quê? Tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. Se você não ama seu irmão, como é que você pode amar a Deus?
De Deus você não está vendo. Tá. Outra palavra errada. Nós vemos Deus todo dia. Toda hora nós vemos Deus. Ou não vê? Deus está nos passarinhos. Deus está nas plantas. Deus está no céu. Deus está nas estrelas. Deus está na lua. Harabachores, Deus está no vento. Quem é que dá a gente esse ar de graça que nós tomamos? Esse oxigênio. Quem é? Deus. Ora, temos da parte dele este mandamento, que é aquele que ama a Deus, amém, também o seu irmão. Agora vai começar o que eu queria dizer a vocês. Presta atenção. Capítulo 5, versículo 1. A fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nós aqui pregamos o Evangelho. Nós estamos pregando o Evangelho, o Novo Testamento todinho, está terminando. Depois vamos começar o Velho Testamento todinho, vamos ler a Bíblia todinha, para esse povo lindo de Deus aprender a palavra de Deus. Quando ele diz, a fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Olha aí. Não adianta você estar ouvindo a Deus sem praticar a lei. A lei é que é importante, meu povo de Deus, vocês que estão do outro lado. Esqueça a doutrina de homem. Esqueça. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos o seu mandamento. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é o vistoria que vence o mundo, com a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Olha, gente, eu vou ler agora uma coisa para vocês, é muito sério. Vai destruir a maioria da fé de vocês. É pesado. Vou ler com muita atenção. Quer ouvir, doutor? Quer? O que é a Trindade para vocês? O que é a Trindade para o senhor, doutor? É mentira. É mentira. É mentira. Isso não existe, não. Deus está no altar dele, no trono dele. Ele não sai para ninguém. Jesus está ao lado dele, porque quando mataram Jesus, ele subiu para sentar à direita do Pai. Quem é que está aqui na terra? O Espírito Santo. Quando furaram o peito de Jesus, o primeiro que saiu foi o quê? Silêncio, meninos. O primeiro que saiu foi o quê? Água. Depois saiu o quê? Sangue. Depois saiu o Espírito de Jesus. Vocês vivem sem água? Não. Vocês vivem sem sangue? Não. Vocês vivem sem Espírito? Então a Trindade é essa. É a água, é o sangue
e é o Espírito. Vou explicar aqui agora. É uma lapada ou não é, meus irmãos? Veja aí, testifique, 1 João, capítulo 5, versículo 6, quando ele diz: este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, e não somente água, mas também com água e com sangue e com Espírito. Será se o povo é malandra para pregar a palavra de Deus errada? Quantas pessoas estão sendo enganadas? Vocês, com boi de vagabundo, pastores, padres, sem vergonha e mentirosos. Veio dizer que é minha mentira? Olha aqui a Bíblia. É a Bíblia sagrada. Vou repetir, viu? Vou repetir. Capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por meio da água e sangue. Jesus Cristo. E não somente com a água, mas também com a água e com sangue e com o Espírito. E o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E aí? Vem, doutor? Será se todo mundo está no inferno? Que a Bíblia diz que a gente não pode aumentar e nem diminuir um tio da palavra, em nenhum versículo, porque todas as pragas cairão sobre aquela pessoa. Quando ele diz assim, pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra, o Espírito Santo, e estes três em um só. Tá vendo, doutor? Tá vendo aí, doutor? Tá vendo aí que o velho sabe? Quando eu vi isso aqui a primeira vez, eu quase caio. Olha o que ele diz. Vou repetir, viu? Capítulo João, 1 João, Epístola de João, versículo 5, capítulo 5, versículo 5, 7 agora, repare. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai é a palavra da Bíblia e o Espírito Santo. Estes três são um só. Quer dizer, a água, o Espírito e o sangue. Estes três são os que testificam na terra. São o Espírito, a água e o sangue. Testifica onde? Aonde, irmão? Na terra. São os três. São unicamente um só propósito. Tem mais o que discutir, doutor? Tem o que discutir, meus irmãos? Vocês que estão do outro lado. Eu não disse a vocês que era uma bomba que eu ia soltar amanhã, hoje para vocês? E aí, vocês que são pregadores mentirosos, dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito é a Trindade. Nunca. A Trindade é o sangue, é o Espírito e é a água. Se admitindo o testemunho dos homens, se admitindo o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. E aquele que não dá acreditar a Deus é mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho.
Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora eu pergunto a vocês, que cabeça está esses pastores ensinando tudo errado? Aí eles foram, quando Lutero fundou a igreja crente, ele fundou porque eles pregavam, os padres, os sacerdotes, eles pregavam a Bíblia errada, para ninguém conhecer a palavra. Porque eu estudei em colégio de padre, Monsenhor Ademar da Mota Falência, diocesano de Garanhuns, e ele pregava a Bíblia virada as costas para a gente não conhecer. E mulher não podia pegar na Bíblia. Mulher era bicho para pegar na Bíblia. O poder da intercessão. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que deste a vida eterna a vós outros, que credes em nome do Filho de Deus. Olha, gente, outra mentira na Bíblia, que os pastores pregam aí. Essa mentira é gravíssima. Que quando o cara morre, o espírito vai dormir. É mentira. A Bíblia relata que o espírito, quando desencarna, ele vai e ele vem. Ninguém sabe para onde ele vai e ninguém sabe de onde ele vem. Esta é a confissão que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quando ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtamos os pedidos que lhe temos feito. Ai, eu pedi a Deus para ele me dar uma propriedade, e ele me disse que ia me dar uma propriedade no pé de uma serra, que tinha um paredão, e na frente de uma barragem, que é Sobradinho. Não pode ser junto, mas pode ser na frente. Para quem tem inteligência, sabe. Se alguém vê os seus irmãos como ter pecado, não para a morte. Ó, repare, viu? Se alguém vê o seu irmão cometer pecado, não para a morte. Quer dizer, quem morre não tem quem mata não tem perdão. Perdoar a Deus lhe dará a vida aos que não pequem. Para a morte. Quer dizer, nós não podemos matar ninguém, porque se matarmos, nós não temos perdão. Há pecado para a morte. Por este não digo que rogue. Não rogue por aquele que matou. Toda a injustiça é pecado. E há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus manda e o maligno não lhe toca. Todo aquele que é nascido para Deus, Satanás não tem poder de tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo interior já faz no maligno. Cristo é verdadeiro e Deus deve ser adorado. Quem é que tem que ser adorado? Só Deus. Também sabemos que o Filho de Deus, vindo em nós, tem dado em testemunho, entendimento, para reconhecermos o verdadeiro, estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos os ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos vossos ídolos. Quer dizer, nós não podemos adorar o quê? Imagem. Segunda Epístola de João, que é outro livro, estou terminando. Terminei a primeira epístola, estou na segunda epístola.
Prefácio e saudação. O prepírito simbora eleito ao seu filho. De não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós, conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho da Pai, serão conosco em verdade e amor. Digo glória a Deus. Terminamos mais um livro, já continuamos no outro. Já vamos, só falta agora 2 livros pequenos para nós ir para Apocalipse. Amanhã nós vamos para Apocalipse. Olhe, minha gente, eu mostrei a vocês a verdade. A verdade salva, a verdade liberta. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês acham certo pastor mentir? Padre mentir? Evangélico mentir? Pregar o que não está dentro da Bíblia? Está certo isso? Responde. Vou deixar essa pergunta no ar. Porque todos esses vagabundos estão mentindo. Eles estão querendo de vocês é dinheiro, estádio. Eles não querem pregar para vocês a verdade. E eu prego a verdade para vocês. Se for mentira, está na minha. Eu lavo minhas mãos, como disse o governador Pontos Pilatos. Eu lavo minha mão, mas eu estou pregando a verdade. Eu não saio da presença da verdade. Porque se o juiz chegasse aqui, o delegado me chamasse, eu ia dizer: doutor, o senhor sabe ler? Lê aqui, por favor. E aí? Era um problema bem sério, não era? Porque é mentira. Vamos orar a oração também que vocês não oram, crente. É o Pai Nosso. Não sei por quê. Porque foi a oração que Jesus deixou para a gente orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Não precisa fazer visita de 7 dias em cemitério, não. Meu povo, que gente morreu da igreja. Não precisa. Ali não tem nada. Não precisa missa. Não precisa missa de corpo, não precisa nada disso. Aquele é um pedaço de carne podre que foi para ali, da terra ele veio, da terra ele volta. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Gostou, doutor?